Ei, Rê, tá boa? E Ei, aí, Lê, como é que vão as coisas? estamos tentando sobreviver nessa pandemia. Ah, então tá bom. Rê, queria te agradecer por você ter topado vir aqui falar um pouquinho sobre o mercado de celebrantes. Eu acho que tem muita gente aí interessada em trabalhar com isso, porque é um mercado muito legal. E eu também já ouvi falar que a agenda de 2021 tá uma loucura, vai faltar celebrantes para tanto casamento. Isso Então, mesmo. acho que essas são algumas dúvidas aí que eu já vi pessoal tendo. E eu queria que você contasse um pouquinho. Pode ser? Pode, claro. Vamos Se por apresenta aí onde? rapidinho, se tem alguém aí que ainda não te conhece, só para o pessoal saber. Então, eu sou Renata Maglioca, a minha formação é em psicologia, né? Mas eu sempre escrevi, né? Desde pequena, hoje eu tenho 2 livros publicados, então, assim, a carreira de celebrante, ela caiu no meu colo como a possibilidade de unir essas duas versões, né? Porque a psicóloga, a minha especialização sempre foi em casal, família, grupos. Então, esse sempre foi minha área de interesse. E a escrita, ela sempre foi uma forma de expressão, um jeito de olhar para a vida, tentando enxergar o lado bom das coisas, porque viver, né, coletivamente, em casal, em família, tem sempre suas complexidades. Então, assim, o meu exercício com a escrita era assim, tá, mas o que isso tem de legal? Que significado isso tem? Que aprendizado isso tem? E aí eu não conhecia a carreira de celebrante, isso não era possível. Quando eu casei, isso não era uma opção. Começavam a ter assim, alguns filósofos, teólogos, assim, mas era sempre sobre o amor, e não sobre aquele casal, não sobre aquela história, né? Então, assim, eu não conhecia esse mercado, nunca tinha ouvido falar. Eu lembro que quando eu terminei de casar, Lê, e foi assim, aquela experiência que marca a gente, né? Que a gente não quer se despedir, como você bem sabe. Eu lembro que eu pensei assim: quando eu me aposentar, eu vou trabalhar com casamentos. Porque eu pensava assim, o que eu vou fazer? Eu não vou ser uma cerimonial, uma assessoria hoje. Eu não sou uma pessoa que tem esse talento, entendeu, Lê? Então eu pensava assim, eu não vou mudar a minha carreira de psicóloga, que eu amo. Então, assim, não é uma questão com a psicologia, para um lugar que eu não sou boa. Eu não ia ser uma boa cerimonial, uma boa assessoria, mas para mim trabalhar com casamento era isso, ser cerimonial e assessor, né? Não me cabia ali. E aí, um dia eu estava fazendo um curso de escrita em São Paulo, do Marcelino Freire, e teve um ritual de despedida desse curso, dos alunos desse curso. E aí, a Maria, que é a Maria Rezende, uma poeta do Rio de Janeiro, foi fazer o encerramento desse curso, esse festival que teve de final. E aí ela sobe no palco, falou alguns poemas dela e falou assim: eu vou falar um poema meu de casamento, porque eu tenho essa carreira, então, além de poeta, eu sou celebrante de casamentos. E aí ela leu o poema sobre casamento, e aquilo me tomou, Lê, de um jeito, eu fiquei assim, caramba, isso é uma carreira? Né, assim, a forma como ela conduziu, o jeito que ela leu, o que ela falou sobre casamento com aquela liberdade de tirar aquela coisa do né, do dogma religioso, assim, todo e qualquer casal, mesmo sem o mesmo encontro religioso, ou casais que não têm uma religião, né, uma prática religiosa, mas acredita numa espiritualidade, num divino, num sagrado. Ela leu um poema que podia responder a todos esses casais, que inclusive era uma questão minha quando eu casei. A diferença de religião, como a gente enxergava a prática religiosa, por que casar com uma cerimônia que a gente nunca nem participou no dia a dia. Então, assim, eu fiquei assim, uau! E eu guardei essa informação. Maria Rezende é celebrante de casamentos. E a vida foi seguindo, né, Lê? E eu sou a prima mais velha de 19 primos aqui mineiros. Então, quando eles começaram a casar, aqui em Belo Horizonte, a gente estava numa época que os padres não podiam ir além da igreja. Então, não podiam um espaço aberto, não podiam ir numa fazenda, não podiam ir num sítio. E meus primos estavam querendo essa opção de casamento. Casar às 16, no pôr do sol. Estava começando isso a ser realmente uma prática, né? E aí eles ficavam assim, então alguns deles casaram na igreja, outros não, nem casaram, porque não tinham essa crença. E aí falaram, quem que a gente vai colocar para a cerimônia?
Então, aí minha prima me chamou para ser madrinha e falou: olha, não tem um celebrante, não, né, vou fazer a cerimônia religiosa lá no dia da igreja, e no dia da festa, às 16, eu queria muito um ritual, uma cerimônia, alguma coisa assim que contasse a nossa história. Eles tinham muito tempo de namoro e tal. Aí eu falei: bom, conheço a celebrante, vou entrar em contato com ela. Aí eu entrei em contato com a Maria, pedi falei para ela: olha, eu tô querendo te dar de presente, eu vou ser madrinha de casamento. E, enfim, aí ela virou para mim e falou assim: olha, não é um presente barato. Ela foi muito sincera, ela falou: olha, você sozinha como madrinha, eu não sei qual é a sua realidade financeira, mas acho que vai ficar caro. E eu, na minha cabeça, achei que assim, a pessoa vem, assim, totalmente sem noção nenhuma de mercado, de quanto custava um celebrante, do trabalho que essa pessoa tem, de envolvimento com a história, de construção do texto. E aí, quando eu conversei com ela, realmente o valor que ela cobrava não podia pagar sozinha. Aí eu até cheguei a tentar a pensar assim, juntar os padrinhos, uma coisa assim, mas eles estavam montando a casa deles, eles precisavam de, né, montar a casa deles. E aí eu devolvi para Maria, falei: ah, Maria, realmente o valor eu não consigo dar, os padrinhos estão dando fogão, geladeira, enfim. E aí ela falou assim: por que você não faz você? Ela falou: puxa, eu te conheci no curso de escrita, você é uma pessoa assim super sensível, conhece a história deles, é prima, é psicóloga. Ela falou: faz você. Eu falei: mas como que eu, Renata, vou fazer uma celebração com esse peso, com esse tamanho? Eu não sou nada. E aí ela falou: você não precisa ser nada, eu também não sou. Mas a gente vai olhar para a história deles e vai construir um texto que honre aquela história. A gente vai entender quais são os rituais que eles gostam, a gente vai entender a filosofia de vida deles, o estilo de vida deles. E aí eu falei: tá bom, eu vou tentar. Eu vou tentar pela minha prima, eu vou tentar por essa história, eu vou tentar pela família. A gente tinha, essa minha prima casou, quando a gente na família tinha perdido um primo muito querido. Assim, tinha muito pouco tempo. Então, assim, tava todo mundo muito sensível, sabe, com aquilo. E aí eu queria muito, Renata, que eles pudessem ter um momento muito especial, para que aquela morte não fosse maior do que o casamento, entende? A família estava passando por aquele ritual de passagem da morte, e aí eu falei: não, esse casamento tem que ser a nossa virada, não só desse casal, mas da família. Então, assim, eu falei: eu vou dar um jeito. Aí eu lembro que eu falei: gente, não sei que horas que entra aliança, eu não sei que horas troca aliança, que horas que chama o beijo, eu não sei se eu que tenho que coordenar a música, eu não sabia usar um microfone direito. Porque em todos os eventos que eu fui, palestra, entrevista, a pessoa me colocava o microfone, né? Eu estava ali, a especialista convidada, e de repente era eu que tinha que coordenar a música, era eu que tinha que coordenar um microfone, era eu. Então, assim, eu lembro de falar assim: aonde eu começo? Onde eu sei um roteiro de casamento? Alguém me conta qual é a ordem das coisas? Porque eu não sabia, eu não lembrava mais. No meu casamento eu não estava com essa atenção. E foi assim, Leia, eu comecei a fuçar, ir atrás, eu comecei a procurar na internet, eu comecei a procurar, a Maria mesmo me indicou outros celebrantes para eu poder fuçar, alguns super se disponibilizaram a conversar comigo, outros não, claro, e aí eu entendo, mas assim, não tinha algo pronto, e o que tinha era muito assim, juiz de paz, o cara do cartório, ou um texto pronto, e não era isso que eu queria. Não era isso que eu senti falta no meu casamento. Eu queria alguém que olhasse para a nossa história. E aí eu falei: bom, então se não tem, eu vou criar meu jeito de fazer isso aqui, né? Eu garanti que eu sabia os rituais principais, que era da aliança, o beijo, a assinatura de algo. Eu fui entender, aí fui procurar a história disso. Lembro que eu li o livro da autora de Comer, Rezar e Amar, que ela tem um livro sobre casamento. Eu lembro que eu fui atrás de livros sobre casamento. Enfim, e aí daí um primo, esse casamento aconteceu, que foi esse primeiro casamento, e aí esses outros primos que estavam nessa sequência de casar falaram: não, foi muito maravilhoso, e foi mesmo, Lê. Mas assim, não foi porque estava tudo perfeito, não. Mas foi porque teve essa dedicação, teve essa história que eu conhecia, teve esse olhar, a família estava muito sensibilizada, foi muito bonito os pais deles dois virem rezar, fazer uma oração, assim, ficou muito pessoal, ficou muito íntimo, e a gente estava precisando como família daquele momento. E aí eu falei: nossa, isso aqui tem um lugar muito especial na vida de alguém.
Porque as pessoas estão num momento muito importante da vida, que vão lembrar eternamente, mesmo que aquilo não siga a vida inteira, aquele casal. Então, assim, o dia do casamento, aquela marca, a família vai lembrar daquilo. A possibilidade da gente viver todo mundo junto, se reunir, pessoas de vários lugares. Eu falei, nossa, isso não é um consultório no lugar da psicóloga, isso não é uma página de livro no lugar da escritora, mas é um lugar que as pessoas já estão lá convidadas. E aí eu posso levar a palavra, eu posso levar um dia que a pessoa reflita sobre as relações, que elas pensem sobre o significado de construir uma família, sem eu estar num espaço tradicional, vamos dizer assim. As pessoas já estão lá, Lê, não por mim, não pela Renata, mas elas estão lá por aquelas pessoas. Então eu achei assim que hoje eu vejo que a cerimônia de casamento ela é um lugar muito fora do padrão. Ela não é uma palestra, ela não é, né, que poderia, coisa chata, que mais uma palestra. Ela não é um livro tem gente que gosta de ler, tem gente que não gosta de ler, textão, enfim. As pessoas estão lá sensibilizadas, tocadas, muito movidas por um sentimento positivo com aquele casal, né? A maioria das pessoas, e a gente espera que as pessoas que sejam convidadas para um casamento estejam tocadas com aquele casal. E a gente pode levar, quem sabe, uma visão sobre relacionamento, uma visão sobre aquela história, um convite para as pessoas encararem a vida de um jeito muito real, sabe? Sem ser uma coisa assim, é só esse casal aí de Hollywood que vive isso, só esse casal dos contos de fadas. Para mim, eu vejo essa beleza em ser celebrante, a possibilidade de você atingir um público que está tocado, que já está sensibilizado de estar ali, num dia que é muito especial na vida de alguém, com a possibilidade de você levar palavras de esperança, palavras de realidade, palavras sobre o amor, que eu acho que está todo mundo precisando. Eu também acho. É exatamente o que eu penso. Rê, e nessas habilidades aí que você falou que tinha entre ser escritora, ser psicóloga, o que delas aí que você achou que foi assim, muito bom, que te ajudou muito a começar e a ser uma celebrante que é referência aí no Brasil inteiro? Ok, é difícil a gente saber de onde vem, né? Assim, porque vira tanto uma parte nossa, assim, quando eu comecei como celebrante, eu já tinha 10 anos como psicóloga, então, assim, não é uma coisa, assim, que eu consigo dizer. O que eu consigo te dizer, assim, é esse treino de escutar o outro, tá? Então, assim, esse interesse genuíno pelas histórias. E eu não acho que isso é de psicólogo. Eu acho que a psicologia me trouxe um treino, claro, e tal. Mas eu conheço pessoas que não têm essa carreira, que são escutantes maravilhosos sobre história, que amam escutar as histórias, que são essas pessoas que, quando sentam numa mesa de um bar, quando estão num restaurante, quando estão numa festa, num evento, são as pessoas que falam, me conta mais, mas e aquela história? Então, assim, já tem esse interesse genuíno. Para mim, não importa assim, escritora, ou curso, o diploma. Para mim, eu acho que o fundamental nesse tipo de celebração que o método ponto de vista tá, né, mãe assim do método ponto de vista, que é essa coisa da personalização, da customização, eu acho que é o interesse pelas histórias. Arrasou. Aqui, e como é que o pessoal da sua família, seu marido, sua mãe, enfim, o pessoal todo, como é que eles reagiram quando você falou assim, não, agora eu vou ser celebrante de casamento profissional, eu vou trabalhar com isso de verdade? Como é que foi? Você sabe que eu até tenho um texto que eu falo sobre isso, Lê, porque assim, as pessoas mais velhas não entendem. Elas ficam assim, mas peraí, você é o padre? Mas pode isso? Mas você é advogada? Então, assim, eu vejo que as pessoas mais velhas que não tiveram esse repertório na vida delas, claro, elas não entendem. Elas acham assim, muito para mim. Quem é você para ser um celebrante? E os mais novos ficam assim com essa cara de tipo, mas não é chato? Casamento é uma instituição que não, né, falida, assim. Então, eu vejo que é uma construção. Eu acho que eu já cheguei, por exemplo, com um mercado aquecido sobre isso. Eu imagino quem abriu esses caminhos, assim, as pessoas não sabiam o que era mesmo. Então, assim, quando eu explico, eu gosto muito, assim, eu brinco, eu sou uma parteira, eu brinco. E aí as pessoas riem, porque essa coisa meio retrô,
que está retornando, da gente poder realmente celebrar alguns rituais, casamento, aniversário, nascimento com verdade, sabe? Com um encontro, com as pessoas que a gente gosta. E aí eu sempre explico isso, eu falo, olha, o meu papel de celebrante ali é como é que a gente constrói um texto, um ritual, realmente um momento para aquele casal que eles possam celebrar quem eles são, né? O que eles construíram até aqui. E aí eu falo essa analogia com o parto, né? Assim, ali está nascendo uma nova família. Eu não estou fazendo nascer nada, aquele casal já construiu aquela história. Eu estou ali dando a mão, dizendo eu já passei por isso, confia, né? Isso aqui é muito importante, vamos junto. Eu estou olhando para vocês com cuidado, com atenção. Então, quando eu falo isso, as pessoas acham muito bonito. Falam assim, caramba, que lugar especial. Puxa, você deve marcar muito a vida das pessoas, você deve fazer muita diferença na vida das pessoas. E eu sinto que isso é muito bonito de ser celebrante, assim, porque a gente marca a vida de alguém, né? A gente está no álbum de foto daquelas pessoas. Quantas pessoas a vida inteira vão ter que dizer quem eu sou? É verdade. Né, vão abrir o álbum, mas quem que é essa moça aí celebrando? Ah, é Renata fez nossa... Então, assim, eu fico pensando a marca que a gente deixa na vida dessas pessoas. Para mim, é o mais bonito, que mais toca aí, não importa a idade, os mais velhos, os mais novos, é o que toca assim, caramba, que lugar, que legal ter uma profissão que fala de amor, que legal ter uma profissão que celebra coisas boas, que estão nas horas boas, porque quando pensa em psicóloga, sempre pensa nas horas tristes, né? E aí a pessoa fala, nossa, caramba, você está num lugar muito feliz da vida da pessoa, num momento muito feliz, né? Eu acho isso, assim, eu acho que o celebrante ele tem esse lugar de guardião desse momento bom, que é esse momento, vamos celebrar o que a gente conquistou até aqui. Então é como se você fosse esse guardião de boas lembranças, acho isso lindo. Não, maravilhoso, né? Eu também acho. E aí, você resolveu então, aí você contou pra sua família e tal, e o que foi a primeira coisa que você fez? Você falou que conversou com a Maria, que ela te deu alguns conselhos, e daí você fez o quê? Você criou o Instagram, você fez um curso, você procurou alguém? Como é que Então, foi? querida, como foi? Assim, eu fiz o casamento da minha prima, e aí a cerimonial do dia falou assim, você faz isso a primeira vez? Você faz isso só para essa prima? E eu falei, nunca, imagina, né? Nunca fiz isso e tal. E aí ela falou assim, você não quer me deixar seu cartão? Alguma coisa, se alguém quiser. E aí eu fiquei com aquela sensação, gente, eu não tenho cartão, né? Assim, eu não fui para isso. E aí o que aconteceu é que essa minha prima que casou, ela é uma pessoa muito comercial. Ela tem essa atuação na vida. E aí as pessoas começaram a perguntar para ela se eu fazia aquilo, né? Porque quem está casando tá com amigos nessa fase. Então, assim, nossa, sua prima foi muito legal. Então... E aí ela começou a dar meu WhatsApp para as pessoas. E eu não sabia nada, não sabia quanto custava, eu não sabia que mercado era esse. Eu não casei em Belo Horizonte, eu casei em São Paulo. Então, assim, eu não sabia nem, tipo, quem era o cerimonial, quem era o fotógrafo, nada. Aí, nesse mesmo período, uma amiga que estudou marketing estava na minha casa passando férias e falou assim, não, vamos começar procurando quem são as blogueiras. Na época ainda era isso, né? Esse termo, as blogueiras. Quem são as blogueiras de casamento da região? Porque de vez em se apresentar para buffet, assessor, que são muitos, você começa a saber quem são as blogueiras que falam de um casamento customizado, personalizado, diferentão, que é um casal que vai aceitar uma psicóloga, que vai, enfim. E aí eu falei, você tem razão. E como eu tinha passado dessa fase, eu não sabia quem era ninguém mais, né? Quando eu casei, não tinha muito isso, assim, as redes sociais estavam começando, era um blog ou outro. Então, assim, aí pesquisamos, e foi assim que eu achei a Bel Ornelas, e aí essa minha amiga que estudou marketing falou, olha, se você abordar a Bel falando de celebrante, ela vai te dizer que isso tem um custo, anunciar, divulgar, e você não tem essa... Eu não estava com esse caixa, eu não estava com esse investimento, meus primos não me pagaram, né? Então, ela falou assim, escreve contando o seu casamento, porque essas blogueiras precisam de conteúdo. E aí foi o que eu fiz, escrevi para a Bel contando, sim, que eu estava começando esse processo de ser celebrante e tal, mas que eu tinha feito um casamento com muito significado, com muita história, era isso que me movia, inclusive, a querer ser celebrante. E aí ela falou, puxa, que legal sua história, vem aqui gravar para você me contar do seu casamento. E aí, quando eu fui pessoalmente gravar com a Bel,
Ela conheceu meu trabalho, ela conheceu a Conto de Vista, e isso eu ainda não tinha Instagram, eu só tinha uma página no Facebook. Eu já tinha esse nome, eu adorava essa brincar com as pessoas, essa coisa. Ah, esse é o meu Conto de Vista, né? Não meu ponto de vista. Um dos primos que eu casei falou assim: vou te dar de presente fazer sua logo, para você ter uma logo. E aí eu criei essa página no Facebook, e quando eu fui visitar a Bel, ela me falou de Instagram, que era importante eu ter uma página no Instagram, e aí eu criei a página no Instagram, e pus as fotos do casamento dos meus primos, que era o que eu tinha até então. E assim as coisas começaram a acontecer. Então, aí ela me convidou para um evento que ela estava fazendo, e aí nesse evento eu conheci você, conheci outras pessoas do mercado de casamentos. Aí começou a acontecer dos amigos dos primos começarem a casar e eu começar a receber. E assim a coisa foi aquecendo aos poucos, assim, mas a minha estratégia de se apresentar para esse mercado foi achar quem eram as pessoas influentes com essa linha de casamento personalizado e customizado. Ótima estratégia, inclusive, né? Deu super certo. Deu muito certo. Ainda bem, eu acho que é isso. E na pessoa certa, e nas pessoas certas, na hora certa também. Eu tive muita sorte quando eu cruzei com a Bel, ela tá organizando esse evento e me convidar. Então, assim, e aí eu fui de uma vez só apresentada para muitas pessoas ali naquele evento, né? E apresentada com aquilo que eu tenho de melhor, que não é um cartão de visitas, é o meu trabalho. Com certeza, Rê. E aí, depois que você começou, o que você acha? Conta um pouquinho para o pessoal que está querendo começar, como que é o mercado? Assim, como que as pessoas conversam, né, os celebrantes entre si? É tranquilo? Como que é tudo? Então, quando eu falei, ok, isso aqui vai ser uma atuação, eu estou cobrando, eu estou mandando proposta, os cerimoniais começaram a me acessar perguntando, eu fiquei assim, quanto eu cobro nesse mercado? Por quê? Porque a Maria tinha uma referência a Rio de Janeiro. A única proposta que eu tinha visto na vida financeira era da Maria, porque eu cotei o trabalho dela. E aí eu falei, cara, mas a gente não está no mercado igual o Rio, igual São Paulo. Eu sei disso, eu sei que tem diferenças. E a Bel também tinha me dado uma referência. As pessoas têm muita dificuldade em falar de dinheiro, Lê. Então, isso gera um burburinho, sabe? Uma coisa assim que eu, Renata, não acho legal. Acho que faz parte, né? São mercados, a gente tem faixa salarial divulgada aí para as pessoas, em portais de transparência, enfim, mas eu não tive essa abertura. Aí eu convidei 2 celebrantes de BH mulheres para um café, porque eu queria muito cobrar o mesmo tanto que elas. Eu não queria criar uma concorrência desleal. Eu queria entender quanto elas cobravam, como é que era esse mercado em Belo Horizonte. E aí essas 2 celebrantes a gente conseguiu falar abertamente sobre isso, sobre o assunto mercado em BH, sobre quanto cobrar. E aí uma dessas celebrantes falou assim, olha, a gente está começando, inclusive, a organizar um núcleo de celebrantes para estipular uma faixa salarial. Não uma faixa salarial, mas assim, um topo, uma base do mercado, porque a gente não tem sindicato, a gente não tem registro, né? E aí ela falou assim: vocês não querem participar desse movimento, né? De ir para o núcleo, tem homens, tem líderes religiosos, tem pessoas que fazem casamento customizado como a gente pode estabelecer essa base, uma referência, inclusive, para os noivos, de que as pessoas que estão nesse núcleo e estão optando por usar essa faixa de preço são pessoas que estão preocupadas com a profissão, que estão preocupadas com o seu impacto. E foi assim, então, que eu comecei a fazer parte do Núcleo Mineiro de Celebrantes, que aqui em BH tem, e aí eles me apresentaram outros grupos pelo Brasil, de WhatsApp, rede social, encontros anuais, e as redes sociais também, né? Aí você vai conhecendo o trabalho de um, e vai se afinizando, e vai fazendo live, e vai fazendo projetos juntos. Então, hoje eu tenho um podcast com uma outra celebrante. Eu, Renata, sempre tive a crença, Lê, de que não é concorrente. Porque o que acontece? Por exemplo, hoje em BH, a gente tem assim 3 celebrantes que têm um trabalho mais customizado. Quando essa celebrante está lá fazendo um bom trabalho, a pessoa não está falando a Renata, ela não sabe meu nome, Lê. Ela sabe que eu sou uma mulher celebrante que faz um trabalho de uma cerimônia customizada. É isso que a pessoa entende. Então, quando essa pessoa, a minha concorrente, está fazendo um bom trabalho, ela está me levando junto.
Porque a pessoa que está assistindo a cerimônia não está apegada à Renata. Ela está assim, nossa, não é que uma cerimônia assim é muito legal? E aí, quando ela for o casamento dela, ela vai estar muito mais aberta a qualquer outra proposta de celebrante personalizado. Então, quando a gente faz esse mercado aquecer, crescer, se profissionalizar, a gente está levando todo mundo junto, não é a Renata. Então, eu acredito muito nessa coisa coletiva, nessa construção de se a Letícia está indo bem, eu estou indo bem, porque ela me leva junto com ela. E eu tentei hoje me aproximar de celebrantes, de ter uma troca mesmo, assim, de falar de valores, de falar de caminhos do mercado, com as pessoas que também têm essa visão de coletivo. Eu acho, concordo super, Rê. E tá acabando, prometo, as perguntas, tá? Só mais uma aqui que eu acho que é uma dúvida que a gente já recebeu bastante aqui no ProWedding, é que é uma carreira que dá para conciliar com outro trabalho, quando está começando, ou até hoje, assim, é uma coisa possível? Como é que funciona isso? O que eu mais gostei dessa opção, Lê, de celebrante, era exatamente por isso, porque eu não queria abandonar o meu trabalho, é isso que eu falei, eu nunca deixei de gostar, não foi uma transição de carreira, mas como eu tinha me mudado de cidade, né, de São Paulo para Belo Horizonte, eu queria muito um trabalho que eu pudesse sair do home office. A gente está vivendo a pandemia, sabe? Você fala, quero conhecer cidade, eu quero ver gente dessa cidade. Então, eu ficava muito no home office, lá ligada em São Paulo. Então, quando apareceu a oportunidade de ser celebrante, eu falei, puxa, é de final de semana, eu vou encontrar os casais à noite, num horário alternativo, né? Eles também trabalham, eles também têm o dia a dia deles. Eu vou conhecer pessoas, eu vou conhecer lugares bonitos, especiais, porque eu sempre convido eles me levarem num restaurante que foi importante para eles, né? Enfim, então assim, eu fiquei pensando que isso era uma possibilidade real de dividir com um trabalho mais tradicional. E foi assim que aconteceu. Eu, depois de um tempo que cresceu muito o número de casamentos ao ano, eu diminuí a minha agenda tradicional para poder escrever os textos, para poder me organizar com post de Instagram, de correr atrás de assinatura simbólica, enfim. Eu diminuí, mas eu nunca deixei de ter mais de uma profissão. Eu tenho hoje 3 atuações, né? Eu vou rodando os pratinhos, tem um mês que a gente trabalha menos em casamento, eu aumento minha agenda nos atendimentos, e assim eu fui fazendo, mas eu nunca deixei de ser quem eu era, na verdade, tudo vai me ajudando. Então, o trabalho como psicóloga me ajuda no trabalho de celebrante, o trabalho de celebrante me ajuda como psicóloga. Então, eu, Renata, nunca precisei. Eu faço essa dança com a agenda, que exige da gente, mas eu nunca achei que uma coisa era concorrente com a outra ou que precisava eliminar. E acho isso muito legal, porque agora a gente está vivendo um momento de mercado que eu preciso da outra atuação para me manter, mas ao mesmo tempo eu sei que 2021, por exemplo, eu vou ter que ficar mais atenta aos casamentos, mais focada nos casamentos, e eu consigo me organizar para fazer essas duas profissões, essas duas atuações acontecerem juntas. É ótimo mesmo, não, sem dúvida. Último, Rei, se você pudesse dar um conselho para você lá, quando você começou, só um, qual que ia ser? Querida, eu acho que eu demorei muito, Lê, a acreditar nas minhas ideias. Eu ficava muito presa, assim, o que é um celebrante? O que as pessoas fazem? O que o fulano faz que emociona? O que cicrano faz que emociona? Eu quero fazer igual. Que texto é esse que ele lê? Como é que ele fala a voz? E eu, por exemplo, a assinatura simbólica, que é uma ideia que eu tenho muito carinho, você sabe disso, ela é uma ideia que eu tive e eu fiquei muito tempo assim, será? Acho que eles vão achar meio estranho, eu vou comprar um objeto, assinar, e que trabalho que isso vai ter? Depois o correio não vai chegar, vou arranjar problema para mim. Então, assim, eu lembro que eu levei muito tempo falar assim, não, eu vou fazer isso sim, eu vou me desafiar a cada casal tentar achar um objeto, e se eu não conseguir sozinha, eu ligo lá para a amiga e falo, você conhece Harry Potter? Então, assim, eu falei, eu vou fazer isso pelo meu trabalho. Eu acho que isso assim, eu demorei muito a entender que eu podia levar o meu jeito para a cerimônia, que as pessoas não estavam contratando uma alface que fala bem, elas estavam contratando o meu olhar, o meu jeito de encarar as relações, que elas estavam querendo que eu imprimisse o meu jeito, o meu estilo.
Então, assim, hoje eu consigo ter os rituais que eu penso, as ideias que eu penso customizadas e personalizadas, e consigo bancar isso. Até um tempo atrás, eu lembro que eu fazia alguma coisa diferente e não postava nas redes sociais, porque eu tinha receio das pessoas falarem assim, nossa, mas o que ela tá transformando o casamento? Tá achando que tá... Sabe, assim, eu ficava com receio de sair muito do tradicional e ficar assim, nossa, isso aqui é muito chocante. Principalmente para um mercado mais tradicional, como são os mineiros, né? Mas quando eu assumi esse lugar e falei, não, olha, os casais que chegarem até mim, eles vão estar buscando isso, eles querem isso. Foi muito melhor para mim, muito melhor para mim. Melhor conselho, Rê, arrasou. Eu acho que as pessoas que estão começando, que estão pensando em investir aí nessa carreira, acho que é isso aí que vocês queriam saber. Acho que ninguém fala, sabe? Igual você falou, é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de achar com quem conversar, e foi por isso que eu te convidei para essa entrevista aqui. Acho que vai ser mega útil. E aí, queria convidar as pessoas que estiverem assistindo, todas, a mandar perguntas, se tiver, e a conhecer o método do ponto de vista, né, Rê? Eu acho que o que eu mais gosto do método que a gente criou, Lê, é que é isso, ninguém vai sair uma Renata desse método, e não é isso que a gente está querendo. A Renata está aqui, né? Sou eu, mas eu acho que assim, a pessoa ter uma estrutura, a gente falar de dinheiro, a gente falar de valor, a gente falar de um roteiro de cerimônia, a gente falar o que é um bom texto, a gente falar sobre oratória, a gente dá as perguntas que as pessoas podem fazer, mas como ela vai costurar isso, que olhar que ela vai ter para o casal, que jeito dela de construir isso, é muito individual. Então, é não tirar a marca da pessoa, né? Ela vai continuar, mas ela vai ter uma estrutura inicial, não é partir do nada, porque senão ela vai cometendo erros, por exemplo, que eu não queria ter cometido. Com certeza, Rê. É isso, então. Muito, muito, muito obrigada pela entrevista. De nada. A gente conversa mais depois. Tá certo, querida. Um beijo. Beijo.